Olá, galera. Olá a todos. É muito prazer que eu aqui, direto de Florianópolis, recebo hoje aqui no nosso podcast a Cris, uma grande amiga, Cris Santana, que viaja horrores, acabou de ganhar um prêmio importantíssimo de influenciadora, desbancando ingleses, americanos, espanhóis, ou seja, uma influenciadora em língua portuguesa ganhando um prêmio importante desses. Temos que comemorar e dar muito valor ao feito que a Cris conseguiu. Cris, tudo bem? Tudo bem. Prazer em te receber aqui em Floripa, nesse evento bonito aí dos vinhos verdes. E vamos fazer um conteúdo interessante, falar mais da região, né? Que é bem importante para o brasileiro conhecer. Exatamente. Falando em vinhos verdes, a gente vai conversar muito sobre enoturismo e gastronomia, mas não em toda a região dos vinhos verdes. A gente vai ser bem específico e vamos falar muito de Monção e Melgaço. Cris, você já esteve lá, né? Já estive lá faz uns 2 anos. É uma região muito bonita. Gostei muito de conhecer lá. O que te chamou a atenção, assim, em termos turísticos, de que você viu de potencial turístico na região, que possa ser bem atrativo, por exemplo, para os nossos espectadores? É uma região que tem muita beleza natural. As estradas são muito boas para ir até lá. Isso é legal falar para o brasileiro, né? Porque a gente aqui não tem estradas boas e lá é super tranquilo de fazer esse tipo de viagem de carro. A gastronomia também muito rica. E os vinhos, para mim, foram os vinhos mais finos que eu degustei de vinhos verdes, foram lá, né, na Ali é a região. terra do Alvarinho, né? A gente, quando fala em vinho verde, muita gente já associa direto ao Alvarinho, que é a rainha das uvas portuguesas, e ali, justamente, especificamente, aquela região de Monção e Melgaço, é onde o Alvarinho consegue os melhores resultados, onde ele consegue impressionar ainda mais é, críticos, sommeliers, público em geral, né? Você visitou muitas vinícolas ali em Monção e Melgaço? Ali foram duas, eu fui na Soalheiro e na Quinta do Hospital. Ou seja, já foi logo no creme de la creme, né? Já foi Das logo. principais. A experiência na Soalheiro foi muito legal porque era na época da vindima, da colheita. Então a gente fez lá, o grupo, né, de influenciadores, a gente fez a colheita. Foi uma experiência bem bonita, assim, de colher alvarinho, participar do processo, de parte do processo, né? Aquilo ali é muito bonito, né? A gente teve recentemente a notícia, nesse ano, né? No começo do ano, no primeiro semestre, da venda do Palácio da Brejoeira, né? Que é aquele palácio icônico que temos ali em Melgaço, um lugar lindo de morrer. Não sei se a Cris teve a oportunidade de ir lá. Não conheci, Nossa, ainda aquilo é não quero lindo. ir. Aquilo é lindo, muito lindo. Ali morava a senhora que era dona da quinta, né? E ela faleceu. E aí depois que ela faleceu, aquilo ficou um pouco assim, meio perdido. O custo daquilo é muito alto. É um palácio mesmo. A mulher morava lá, o vinho era feito ali, as vinhas estão no entorno da propriedade, que você tem um laguinho sensacional, grutas, enfim. É um lugar mágico. É um museu, mas também produz vinho, é Não, vinícola era também. casa mesmo, a mulher Ah, morava era lá. casa? Ela morava lá e tudo mais. Quando eu visitei algumas vezes com ela lá, inclusive já a vi, uma vez foi recebido por ela ali, já faz muito tempo. Mas aí ela faleceu e aquilo ficou meio largado. Já no final, quando ela já estava um pouco mais doente, aquilo ficou meio largado. E aí, finalmente, parece que foi comprado por uma família em maio, se eu não me engano, desse ano, ou abril, mas foi esse ano mesmo, 2025. E agora estou na expectativa de que aquilo ali volte aos melhores dias, né? O vinho era um vinho icônico, né, da região de Monção e Melgaço, o Palácio da Brejoeira. Não era só o turismo, não era só o local que era lindo. O vinho também era. Mas claro, quando você não tem aquele cuidado ali, aquela sintonia mais fina, a Chega coisa... a ser uma tipicidade dessa região, eles serem mais finos e delicados, assim, mais elegantes? São sim. Ali a gente tem todo aquele terroir próprio de Monção e Melgaço, a influência do Rio Minho, das montanhas, que modera o clima. Monção e Melgaço é mesmo uma zona muito especial, né? E ali, claro, o Alvarinho reina, mas a gente tem também uvas tintas como Avinhão, Alvarelhão, que cada vez ganha mais espaço. Mas é a terra do Alvarinho, né? Tanto que tem, Sim. não sei se a Cris chegou aí, no centro de Melgaço, tem lá um palácio também, um solar muito antigo, não sei precisar agora de quando que foi transformado no solar do Alvarinho. E o mais legal é que ele foi restaurado recentemente, se eu não me engano, em 2023, foi restaurado, então tá super moderno, tá bacana, tem bar lá, tem loja, ou seja, o cara que vai lá, o turista que vai, pode comprar alvarinhos
da região de Melgaço, de Monção, enfim, da sub-região Monção e Melgaço ali, não só Alvarins, mas também outros vinhos. E tem exposições interativas, o lugar lá tá bem bacana, tem café, tá bem bacana lá o Solar do Alvarinho, fica mesmo no centro histórico de Melgaço. Vocês chegaram a visitar? Não, não cheguei a visitar. Então tem que voltar lá para tem visitar que lá voltar. E eu lembro que me chamou a atenção que é muito próximo à Espanha, né? Até em certos pontos a gente olhava, ali tá a Espanha, né? Tem uns olivais antigos lá na região, muito bonito. O Rio Minho faz a divisa, né? Uma coisa engraçada é que, como a gasolina é mais barata na Espanha, eu não sei nem se a gente pode falar essas coisas, mas como a gasolina é mais barata na Espanha, aí você vê fila, né? Dos portugueses indo de carro, cruzar a fronteira, atravessar. Do lado, né? Do lado, e do outro lado. A própria região de Rias Baixas também tem a tipicidade do Alvarinho, né? Que é muito... o terroir muito parecido, são irmãos, né? O galego é... fronteira política, né? Geopolítica, mas terroir muito parecido, né? Exatamente. E ali, então, tem muita coisa nessa região de Monção e de Melgaço que vale a pena visitar. Hotéis, a gente encontra ali, né? Desde aqueles hotéis mais... suntuosos, hotel spa, hotéis de charme, hotéis boutique, até experiências mais rústicas em alojamentos locais ou como é que chama aquilo? Na Itália é agroturismo, em Portugal tem o nome também. Eu sei que eles têm a experiência para quem quiser participar da colheita, eles convidam, né, o pessoal para ajudar lá também, quem quiser turista, assim, né? Às vezes o pessoal que mora em outras regiões de Portugal vai para lá também nessa época. Isso é uma mão na roda, né? Porque tá cada vez mais difícil arrumar trabalhador para trabalhar na vindima. Então, se você tem lá os turistas interessados em participar, em ter essa experiência, mal ou bem funciona, né? É verdade, funciona para os dois lados, né? Porque é uma experiência interessante para quem tá lá e para a vinícola também é bom, né? E eu não sei se tu chegou a conversar com eles, mas no Soalheiro eles comentaram que eles funcionam, não é uma cooperativa, mas que eles têm vários produtores que fornecem uvas. Eu achei bem interessante isso. Sim, tem sim. Eles trabalham com produtores que já são no Soalheiro, mas isso é uma coisa comum, né? Sim. Produtores que já trabalham com eles há muito tempo, que já fornecem uvas há muito tempo, desenvolvem uma relação, né? Não é aquela coisa de você aparece lá, quanto é que é a tua uva aí? Então me dá aqui. E não, já é uma relação, já até tem... o sistema de condução do vinhedo, tudo já no padrão, né? Tudo já no padrão. Auxílio na hora durante todo o ciclo, né? Uma espécie de consultoria, isso acontece que muito. Que ajuda o pequeno produtor também, né? Ajuda legal, o pequeno né? produtor. E você tem ali também uma gastronomia muito típica. Vou fazer logo a primeira pergunta difícil. Você comeu lampreia? Não teve coragem de comer? Não tive essa oportunidade. Você viu a lampreia e aí não quis comer ou nem foi? Não cheguei a ver. Eu não sei era da época, história, da cultura, mas não tive a oportunidade. Porque como a gente ia num programa assim, já tudo, né, formatado, não tive essa opção ainda. Você já comeu? Eu comi, mas aquilo é difícil, viu? Primeiro que se você olhar a cara do bicho, você já fica meio assim. Sei lá, eu não sei dizer o que é aquilo, se é uma espécie de enguia. Você que é biólogo devia saber me dizer o que é aquilo. Se é uma espécie de enguia, se é uma espécie de cobra, sei lá o que é aquele troço. Parece tudo isso. Com as ventosas, como se fosse a boca dela lá, sei lá como é que faz. Como é que funciona a lampreia. Essa comida não é de comer com os olhos, então. Não é de comer com os olhos. E a carne é muito forte, o gosto é muito forte. Tem que saber fazer. Eles lá fazem a bordaleza, que é um dos modos mais comuns. Eu gosto muito também do arroz de lampreia. Eu acho até mais fácil para quem não está acostumado a comer a lampreia, de repente começar com arroz de lampreia, porque mal ou bem acaba que o arroz e os temperos dão uma molho, moderada, né? no gosto forte da carne da lampreia. Mas é uma delícia. Outra coisa que quando eu vou lá que eu como, que eu acho um barato, é um peixe chamado sável. Você chegou a comer isso? Não. É aquele diabo do peixe, Cris. Tem tanta espinha que é impossível tirar. Então os caras fritam com espinho e tudo, você come aquele troço com espinho e tudo. Come com espinha. Mas é gostoso. Quando você encontra um cara que sabe fazer bem, porque corre o risco do cara passar demais o peixe, né? E aí não fica tão bom. Mas nos bons restaurantes, quando o chefe lá sabe fazer bem, aquilo ficou uma delícia. Bota um limãozinho naquele negócio. Nossa Senhora, tô salivando aqui só de lembrar do sábio. Portugal se come muito bem e é um valor justo, assim, né? Se for comparar na Europa, assim, é um lugar que dá para
para comer melhor, beber melhor, né? Infelizmente, nas grandes cidades isso muda um pouquinho, mas quando você vai para o interior, para um lugar como Monção ou como Melgaço, essa máxima é a pura verdade. Você acaba comendo muito bem, pagando pouco até. O que te chamou a atenção do que você comeu lá? Olha, vou te falar que eu não sou muito da área da gastronomia, né? Eu sou mais dos vinhos. Eu acabo focando até para a questão de conteúdo, quando a gente faz essas viagens, para eu focar e não ter muito conteúdo, senão às vezes até a entrega fica baixa, né? E eu não foco muito, assim. Lembro muito dos vinhos, assim, para mim, vinhos finíssimos, assim, daqueles que eu trouxe para guardar, muito especiais, que eu não esperava, assim. Vinhos brancos super elegantes. Mas de gastronomia, assim, normalmente era assim nas vinícolas, né, que a gente fez assim os menus, degustação, né? Aí tinha lá os embutidos, os queijos. Isso, os queijos, os acompanhamentos, muito azeite, né? Isso que é A Amazônia maravilhoso. faz azeites maravilhosos também. Chegar lá, né, aquele pratinho e eles derramando aquele azeite pra gente é né, uma alegria, uma ostentação aqui. A gente não tem tanto acesso, né, a azeite bom. Você trouxe azeite de lá? Eu não lembro se nessa viagem eu trouxe, mas normalmente eu trago. São muito bons os azeites, né? E lá tem produção também, né? Tem olivais, né? Na região ali também, né? Tem sim. Ali é uma zona, em geral, né? Uma zona que faz vinho tende a fazer também bons azeites, né? Sim. Ali não é diferente. Ali é forte. Acho que ainda tem espaço para mais, viu? Sim. Ainda tem espaço para aquilo crescer como produção, para virar um polo importante produtor de azeite. Mas já tem bons Aquela azeites lá. gastronomia também que é típica de Portugal, arroz de pato, também na região eles servem, né? Tem, mas lá se come muito cordeiro. Mais Aliás, é cordeiro, né? falando nisso, dona Cris, a senhora chegou aí a foda lá? Não cheguei aí. Não fui convidada para essa festa. Calma, gente. A foda é a Feira da Foda. Eles lá têm, é esse nome mesmo, foda, Foda. Eles têm uma feira que eles têm um prato lá que é o cordeiro à moda de Monção ou o cordeiro à foda. Então eles fazem um festival que se chama Feira da Foda, como vocês podem ver nesse vídeo que a gente vai colocar aí. E para eles lá também é palavrão, né? É palavrão, então eles fazem um barato lá, eles fazem uma bagunça com aquilo, vem a foda, às não vezes sei o quê. aqui significa uma coisa e lá outra, mas nesse caso significa também igual, só que tem esse troço ali, que não sei que diabo que inventou o nome do foda pro cordeiro, pro prato, Sim. mas é um prato de cordeiro, não tem nada a ver com É uma festa outras típica, coisas. tradicional, né? Não Assim, tem de nada família, a ver com né? famílias Por e isso tudo que é legal mais. mostrar o vídeo, Famílias né? vão à foda. É muito engraçado para nós, Sim. é pitoresco, mas é um festival bacana, um festival legal, super animado, com muita música, muita comida e, evidentemente, muitos vinhos da região de Monção e Melgaço. Ou seja, se vocês estiverem lá em Portugal na época, na região ali norte, podem ir à foda sem nenhum risco de outras coisas acontecerem. Vai ser inesquecível. Exatamente. É porque esses termos, né, Brasil, Portugal, às vezes até nome de rótulo também, né, fica engraçado pra gente aqui, né, porque Fica uma às bagunça. vezes significa alguma coisa aqui, lá nada. Eu já fiz uma degustação uma vez, não tem nada a ver com o Monção e Melgaço isso, mas já fiz uma degustação uma vez só com vinho, só com nomes desse negócio. Engraçado. Rola, periquita, Isso, um tem monte dos vários, cabaços e não sei mais o que. Enfim, vou voltar para Monção e Melgaço, que a gente ganha mais. E tem uma sobremesa também lá, típica, o bucho doce. Eu sei que você não é uma pessoa de sobremesa, mas você sabe como é que faz isso aí, conhece, né? Esse sim, eu conheço. Esse é um doce bem tradicional, né? E feito com banha de porco, né? Um prato bem, bem típico lá que o pessoal gosta bastante. Tu gosta desse prato? Olha, eu também não sou um cara muito de sobremesa, eu gosto mais de fruta e sorvete, são as sobremesas que eu mais gosto. Mas as sobremesas portuguesas são sempre muito boas, né? Os caras usam muito ovo ali. E essa sobremesa eu acho engraçado nela, que ela fica parecendo um embutido, né? Ela você olha assim, que um cara desavisado olha e fala, isso aqui, o que é isso? Não vê que é um doce exatamente, ele não tem cara de doce, mas é bem gostoso. Imita lá o bucho do porco e vira o bucho doce. Esse negócio aí, esse doce, isso vai até, não sei se você sabe, Cris, ele foi até
representar Melgaço num negócio, num programa de televisão, como de sobremesa, assim, como prato típico. Não sei se chegou a ganhar, se chegou à final, mas ele foi o prato a sobremesa que foi representar Melgaço num programa de culinária na televisão portuguesa. Os brasileiros em geral adoram, né, os doces portugueses. Eu não sei se são bem da região, mas travesseiro de Sintra, né, pastelzinho de nata, todos esses... Na região tem, mas não são dali, né? Não são dali, Não são mas dali. agrada muito, o brasileiro adora. Dali que eu me lembro, assim, de sobremesa mais marcante é o bucho doce mesmo. Que foi que eu olhei aquele troço e falei, caramba, o que é isso? Sim, ele é diferente, Claro, não tem só lampreia, sável, foda e bucho doce na região. Você come bem, tem culinária, tem restaurante de culinária internacional, ali você tem muita opção. Até com o crescimento do turismo. E eu sei que você anda muito, viaja muito, então essa área de turismo, de enoturismo, a Cris manja muito. O que você acha que seria um atrativo interessante, para além dos vinhos? Não sei se a beleza natural, a gastronomia, o que você diria para uma pessoa que está indo para a região de Monção e Melgaço para explorar? Então, eu acho que realmente esse trabalho de divulgação é muito importante, né? Que as pessoas não ouvem falar da região, mas é uma região muito bonita, que une, assim, tradição, essas construções antigas. A própria Quinta do Hospital é um lugar belíssimo, assim, uma construção lindíssima. Além da natureza, do vinhedo, dos olivais, né? O próprio rio, o Minho. Então, Portugal é muito bom por isso que a gente comentou, né? As estradas são muito fáceis. Aquilo ali é um sonho. Há uns Imagina se 3 anos atrás, eu sozinha aluguei um carro e fiz Alentejo, fiz Douro. Então, assim, é tudo muito fácil, né? Muito tranquilo. Imagina se a gente tivesse estradas daquele nível aqui. Isso. Pô, eu ia viajar dentro do Brasil muito mais. Exatamente. A gente não usa tanto, não. A viagem interna aqui pra gente é ruim por causa da questão de segurança e qualidade de estradas, né? E lá é totalmente outra realidade. Totalmente outra realidade. Seguro, fácil. E até pela questão do idioma também, pra gente se deslocar também é tranquilo. Sim, pra nós brasileiros é mão na roda, né? E vem cá, você vive em Florianópolis, eu vivo no Rio de Janeiro, são 2 cidades lindas de morrer. Então, de beleza, de lugar bonito, a gente entende, de berço. É lindo lá também, né? É lindo, é muito lindo. A região ali é encantadora, assim. O próprio verde, né, que é vasto, assim, né, da região, que é até interessante comentar com as pessoas, que a maioria das pessoas acha que vinho verde é um vinho que é colhido jovem, mas é pela região ser mesmo de muito verde, assim, a questão de umidade, né, de chuvas, faz com que tenha uma biodiversidade muito verde, né, não só a parte de vinhedos, mas natural mesmo. Então é exuberante, né? É muito bonito. Diferente do resto do Portugal, que daí tem outras tipicidades, né? O Alentejo, o Douro. Sim, então, é verdade. Ali eu acho lindo ali também. Eu adoro os parques naturais que a gente tem ali na região, não só de Monção e Melgaço, mas de toda a região dos vinhos verdes. E voltando a falar agora um pouquinho de vinho, da região ali de Monção e Melgaço, a gente, quando fala de alvarinho, a gente não está falando só de um tipo de alvarinho, né? Alvarinho é uma uva que te permite, eu costumo dizer que é uma uva que tem muita plasticidade, ou seja, você pode fazer o que você quiser com ela, né? Você pode fazer um vinho mais frutado, voltado para um consumo quando é novo, você pode trabalhar as borras e fazer um alvarinho com uma textura um pouco mais crocante, você pode fermentar, estajar em barrica e fazer um vinho com mais glicerina, com mais gordura, para longos estágios em garrafa, se for o caso. Você pode fazer o que você quiser. Você tem algum estilo de alvarinho que você costuma gostar mais ou você está aberta a todos? O que você acha disso? Eu gosto de provar, né, coisas novas, eu tô sempre aberta, assim, porque às vezes a gente se fecha, eu só gosto de tal coisa, a gente só tem a perder, né? Mas, em geral, o meu estilo para branco é um branco mais leve. Então, realmente a Alvarinho tem uma plasticidade enorme, né? Ela é super versátil e dependendo do estilo de vinificação, às vezes a mesma uva faz vinhos completamente diferentes, né? Mas a Alvarinho, ela é muito rica, assim, a acidez dela, né? Faz a gente salivar, então é um vinho muito gastronômico e que até, assim, os produtores comentam que antigamente eles tinham meio que vergonha do vinho com alta acidez,
porque a enologia ela evoluiu a um ponto de todo mundo querer ser igual à referência, né, a França, mas hoje em dia o que tem de mais moderno é a tipicidade, né? Então cada região vai ter um charme. E isso que é bonito, não é todo mundo fazer o mesmo vinho igual, né? E a região ali produz esses vinhos que são com uma acidez mais elevada, que são vinhos gastronômicos. E o que está surgindo recentemente, que é impressionante, né? Para quem já teve oportunidade de degustar, tu já teve, é a questão da longevidade, o potencial de guarda. É maravilhoso provar esses vinhos, né? Pegou também já uns velhos, né? 5, 10, 15 anos, é incrível. É uma experiência. As pessoas tendem a achar que vinho verde, pela fama errada, né? A imagem que durante muito tempo a região carregou, faz vinho só do ano, as pessoas olhavam, às vezes vinho verde com 3, 4 anos, achavam que ele já estava morto. Pelo contrário. Até por conta dessa acidez, você tem uma longevidade grande. E quando se toma um alvarinho velho, por exemplo, só para a gente ficar mesmo na região de Monção e Melgaço, você abre o horizonte, né? É uma experiência. Uhum. Não, são estilos maravilhosos. E outra coisa que me chamou a atenção também, que eu acho que é um grande potencial, uma tendência, são os espumantes. Sim, aquilo ali é perfeito para espumante. Finíssimos, Tanto é que o terroir é muito parecido, né, com o próprio champanhe, aqui a nossa Serra Gaúcha. Solo granítico, temperaturas moderadas, umidade e uvas com uma acidez natural elevada, né? Isso, a acidez natural é um potencial incrível para você tem ali, pô, você não precisa nem da Pinot Noir porque você tem alvarelhão. Você não precisa da Chardonnay porque você tem alvarinho. Isso. Só essas duas, fora as outras uvas que tem ali que você pode completar as coisas. Mas só essas duas aí já te dá o Chardonnay e o Pinot Noir do champanhe. Isso. E pelo amor de Deus, você tem uma condição ali de clima e solo para fazer espumantes de nível internacional. E está começando, né? E o fato de ser as castas autóctones ali, né, da região, eu acho que é mais um charme ainda, sabe? Não precisa todo mundo plantar as mesmas uvas. Se eles já têm umas uvas tradicionais, né? Eu lembro até que me chamou a atenção lá no Alentejo, tem um campo ampelográfico em que eles têm 189 castas portuguesas enfileiradas. E é assim um campo de estudos, né? Porque tá lá as fileiras, né? Os vinhedos, para ver a questão de adaptação e clima e valorizar esse patrimônio genético de Portugal, né? Isso é muito lindo, essas castas autóctones. É legal que felizmente Portugal não se rendeu à moda quando a moda era só as uvas francesas ou boa parte das uvas francesas, salvo 2 ou 3 de cada lugar, e preservou esse patrimônio genético de tantas e tantas uvas autóctones, né? Isso é muito bom porque dá ferramentas aos enólogos de poder trabalhar. A gente que trabalha vinho e conhece bastante o vinho português sabe que não só da região dos vinhos verdes, mas de todo Portugal, uma das principais valências que Portugal tem é a diversidade absurda. E claro que você tem a diversidade de clima, de solo, de tudo isso, mas se você tivesse só 2 ou 3 ou 5 caixas que você trabalhasse, 5 variedades de uvas que você trabalhasse no país inteiro, essa diversidade estaria um pouco comprometida. Isso. Como você tem essas centenas, eles usam, né? Eles usam essas vinhas, está em vinha velha, muitas vezes você tem, mesmo na região de Monção e Melgaço, há bastante vinhas velhas também. Você ter esse patrimônio pro enólogo é uma beleza. É, maravilhoso. E aí tem essa versatilidade de ver qual que se adapta melhor. E a região específica de vinhos verdes também me chama a atenção, que une essa tradição das castas, mas também traz modernidade. Então, a gente vê agora, né, os petinates também que tem surgido, que para mim também me chamou a atenção, porque petinate para mim era uma coisa muito forte, e eles fazem petinates finíssimos, assim, elegantes. Aí palhete, os rótulos também são modernos. Não sei se você já notou essa tendência deles serem muito criativos. Sim, né? É verdade. Isso é bom, né? Porque bom. fala com uma galera mais nova mais também, jovem, né? Exatamente. E essa tendência também, né, que no mundo agora a gente tem acompanhado, do pessoal buscar vinhos mais leves. A moda chegou até a tipicidade dos vinhos verdes, né? Então, o que antes era meio que uma vergonha querer imitar o outro que não precisa, hoje em dia eles deram sorte de estar na tendência do consumo, né, de vinhos menos alcoólicos, com acidez mais elevada, por ser mais gastronômico, vinhos brancos, né, cada vez mais o consumo de brancos e rosés e espumantes aumenta.
Então... Vou te fazer aqui uma pergunta que é quase um questionamento, sei lá, uma reflexão. A gente vê que os vinhos verdes estão na moda, a gente vê que os alvarinhos estão na moda, a gente vê o alvarelhão virando uma uva, vinhos feitos com alvarelhão virando moda entre os sommeliers ibéricos, especialmente ali de Portugal e Espanha, né? A gente vê nos restaurantes Michelin os caras querendo colocar nos menus harmonizados muitos vinhos verdes e com essas duas uvas muito, alvarinho e alvarelhão. Você acha que essa redescoberta, vamos dizer assim, ou esse momento importante que o vinho verde passa, pode servir como impulso para alavancar também a gastronomia e o enoturismo na região, ou você acha que fica restrito aos vinhos? Não, eu acho que com certeza leva junto gastronomia e enoturismo. O enoturismo está muito forte no mundo todo, assim, eu escuto relatos de produtores falando que o enoturismo está salvando mais até do que a própria venda do vinho em si. Então, é um potencial muito legal. Porque o vinho tem muito disso, né? São sempre lugares bonitos, tem uma atmosfera, né? A gastronomia que está junto, o ambiente... até questão de música, toda essa atmosfera, o público, né, normalmente um público culto, e eu acho que essa tendência do enoturismo é um potencial gigante que está crescendo cada vez mais, e o vinho alavanca muito disso. Alavanca, né? A pessoa vai pelo vinho, né? Isso, é um apelo, assim, né, que chama, então, várias regiões do mundo está se desenvolvendo muito, assim. Vinícolas que não tinham receptivo começam a ter. E assim, é muito interessante porque o turista vai, ele prova, ele degusta, ele gosta e depois ele vira um entusiasta. Ele vai voltar para a cidade dele, ele vai continuar consumindo e ele vai espalhar para os familiares e para os amigos. Vira um embaixador, né? É um fenômeno muito interessante. E ali a gente tem uma facilidade, porque a rota de vinhos é muito bem estruturada, né? Não só de Monsanto e Melgaço, mas de todo o vinho verde, mas como a gente está falando especificamente de Monsanto e Melgaço, ali é muito estruturado. Você tem sinalização, você tem facilidade, você tem muitos hotéis de diferentes estilos, né? Você tem desde aquele hotel mais exclusivo e caro, meio que dos sonhos, daquele que não dá vontade de ir embora, até outros que cabem em orçamentos mais apertados, experiências de Airbnb e mesmo de hotelaria, enfim. Eu não sei se tu chegou a conhecer, mas me falaram que tem praias próximas também, então às vezes quem for fazer um roteiro, eu acho que mais para cima na região ali de Espanha, ali tem, então às vezes dá para emendar um passeio turístico também. Dá, claro, você pode fazer essas paisagens ali. Bonitas também que tem próximo ali. Sim, dá para fazer muita coisa ali na região, se você quiser sair um pouquinho de Monsanto e Melgaço. E outra, tem também muita possibilidade de, para quem gosta de esportes radicais, e escaladas, rafting, toda essa zona ali tem muito rio ali, né? Sim. Oferece muitas possibilidades nesse sentido. Eu já tive a minha fase de rafting e de escalada, agora meus joelhos e minha lombar já não... mais aventureiro agora. Aventureiro eu continuo, né? O problema é que eu já fiz muitos aniversários, aí você já começa, a máquina já não fica tão azeitada em algumas coisas, né? Joelho, lombar, aí escalada, por exemplo, hoje em dia eu não faço mais, não. Você gosta, Cris, de uns esportes radicais, essas coisas? Eu não sou muito de aventura, não. Eu só gosto de coisa assim mais tranquila. Gosto muito de mar, assim, né? Passeios, veleiros e tal. Mas o que eu ia te perguntar também é da questão da gastronomia, que tu comentou algumas coisas bem culturais ali, né? Que é interessante comentar da região. Mas pra ti, assim, o que mais te chama atenção na gastronomia? Ali, especificamente de Monsanto e Melgaço, não tem como não me lembrar da lampreia. Voltando a ela de novo, né? Porque é um troço muito típico e muito raro ali. E a lampreia é um peixe que você captura ela depois que ela volta para colocar os ovos, né? Então você espera ela colocar os ovos para que você tenha, senão o bicho fica em extinção, né? Ela volta do mar, ela nada na contrária à correnteza do rio. Ela entra, né? E aí, depois que ela põe os ovos, você vai e pega. Então, você só tem durante uma época. Talvez por isso que você não tenha comido lampreia lá. Talvez você foi fora da época de lampreia. E aí, é uma coisa que para nós,
no Brasil é muito exótica, né? Muito diferente. Então não tem como. Quem come lampreia, muita gente não gosta. Lampreia é aquele negócio meio ame-o ou odeio. E infelizmente muita gente odeia sem nem provar, por causa do aspecto, da cara da lampreia, né? Que definitivamente não... Quer dizer, talvez ela até seja bonita, sabia? A gente fica falando, mas é porque é diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas talvez seja um bicho bonito, não sei. E eu tenho loucura por bacalhau. Não é típico dessa região, mas é do país como um todo. Você come bacalhau lá, se você quiser. Bacalhau de vários formatos, assim, nossa, e fresco, a textura é muito diferente, né? Que no Brasil é difícil de achar. Então eu aproveito porque eu tenho loucura por bacalhau. Você gosta? Você cozinha em casa? Eu cozinho um pouco, assim, mas cozinho, assim, comida de dia a dia, né? Nada muito elaborado, assim. E frutos do mar também, por ter nascido aqui, ter mais acesso. Tem como, né? Camarão, frutos peixe. do mar, em Portugal, é a meca, né? Tem uma coisa que eu lembrei agora que eu adoro lá, que é aquela almeijoa. Ameijoa? Ameijoa, Você tem aqui em Floripa, tem, né? Mas não é igual. Tem uma parecida, mas não é a mesma coisa. Que eles fazem tipo uma sopinha, assim, é um caldo, assim, é um macarrão também, fazem né? também. Nossa, aquilo é muito bom. Aquele é gostoso. Nossa, tá dando fome. E eu tô lembrando agora, acho que pelo horário, né, que no começo tu me perguntou da gastronomia, eu só lembro dos vinhos, mas essas ameijoas eu gosto. E eles têm também uns pratos, assim, de frutos do mar que lembram um pouco a paella, né? Que são, assim, tipo, caldosos, assim, com muito molho, muita pimenta. E aí mistura os tal dos mariscos, né, que eles chamam. Porque pra gente aqui o marisco é o mexilhão, né? Mas eles lá, mariscos, eu acho que são vários... Até porque eles têm montes, né? Bivalves, assim, né? Exatamente, eles têm muito lá. Eu adoro, por exemplo, não é dali, né? Uma coisa mais de mar, é o percebes. Percebes, parece uma patinha de dinossauro pequenininho, você tira a parte da frente, ele come, aquele negócio tem gosto de mar. Então você coloca, por exemplo, ostra tem gosto de mar, né? Aquilo parece 10 vezes uma ostra concentrada. É muito gosto de mar. Assim, eu costumo até brincar que quem não gosta de ostra não vai gostar de percebe, não precisa nem perder tempo provando. É verdade. Mas quem gosta não vai querer outra coisa da vida. E essa gastronomia com os vinhos verdes é sensacional, é sensacional, combina lindamente. A vibração, né, da acidez, assim, com essa salinidade, né, com essa leveza, tem tudo a ver, né? Combina maravilhosamente bem aquilo, a gente fica, assim... e aquela coisa também, né, da gastronomia local funcionar com os vinhos locais, né? Nas regiões que têm tradição mesmo de produção de vinho, é sempre assim. Os vinhos são pensados para a comida dali, né? Você vê a lampreia, eles lá tomam com um vinho verde tinto. A base normalmente é vinhão, mas tem outras uvas no meio também. E funciona lindamente bem. O sável vai com alvarinho, entendeu? Você tem as combinações locais para os embutidos, para os queijos, que funcionam lindamente. Talvez seja sempre a melhor sugestão de harmonização, seja um prato local com um vinho local. Eu acho que é um lugar incrível, assim, para as pessoas conhecerem, como a gente falou, né, acesso bom, beleza natural, gastronomia, a questão do valor também, né, porque no Brasil, com a nossa moeda desvalorizada, é complicado, né? Então, se a gente tem acesso a lugares que tem uma gastronomia, que a gente consegue ter acesso a gastronomia boa e com valor que a gente, né? Que cabe no bolso, melhor ainda. Então, Cris, eu vou pedir para a gente encerrar, você olhar para a câmera e fazer um convite às pessoas para visitar a região de Monção e Melgaço. A região dos vinhos verdes a gente acha que conhece, mas tem muita coisa para surpreender a gente, né? Quanto mais a gente estuda, viaja e faz provas de degustação, a gente vê que tem coisas belíssimas, e em específico Monção e Melgaço tem vinhos verdes que são finíssimos, assim, comparados aos grandes brancos mundiais. E um lugar, assim, muito frondoso, muito bonito, com uma receptividade muito calorosa, um povo simples, acolhedor, que basta ir para se encantar e ter vontade de voltar muitas vezes. Maravilha. Foi uma delícia ficar aqui conversando com a Cris sobre Monção e Melgaço, sobre vinhos verdes e sobre muitas outras coisas. Para a gente se despedir, queria só, Cris, que você falasse dos seus próximos planos aí. O que está no horizonte?
Agora eu tive essa viagem, né, na Espanha, que eu fiz um recorrido bom lá pela região de Ribeira del Duero. E agora tem um evento que é o Vinho Brasilis, que vai acontecer em Brasília, que é um evento tradicional, já há 20 anos que valoriza o vinho nacional. E continuar, eu tô com algum andamento, assim, de cursos de vinhos, online e aqui em Florianópolis também. E vai surgindo bastante coisa, né? De evento, divulgação de marcas. Eu estou finalizando também agora um período longo de campanha com os vinhos de Chablis, a convite da Associação dos Produtores. E aí continuar nesse trabalho aí de Wine Education. Bacana, muito bom. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Se liguem nas redes da Gula, porque tem muito mais vindo aí. Um abraço e até a próxima.